Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Olá, amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um programa inédito, especialmente para você que nos segue através da TV, das redes sociais e principalmente através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo o Dr. Lupércio Faleiros. O Dr. Lupércio Faleiros, ele é meu colega advogado com atuação nas áreas civil e trabalhista e ele possui banca própria aqui mesmo em Ribeirão Preto. A nossa pauta de hoje, um enfoque jurídico no nosso atual cenário político. O ADV Jus está no ar, fique aqui. Doutor Lupércio Faleiros, é um prazer em te receber aqui no programa. Prazer é meu, Tá à certo. disposição. Obrigado. Doutor, nós estamos vivendo aí um momento de grandes transformações políticas e também é de uma maneira geral, né, doutor? A transformação política ela precisa acontecer e tudo que está acontecendo nesse país precisa ser primeiramente apurado, julgado e, se houver condenação, colocar os condenados atrás das grades. É o que a população espera. Esse é o objetivo, né, doutor? Agora, muito se veicula, muito se divulga, doutor. O senhor reputa que, apesar de tudo, né, tem se preservado o Estado Democrático de Direito, doutor? Eu, do meu ponto de vista, acredito que parcialmente tem se preservado. O caso da presidente Dilma meio que se rasgou a Constituição quando preservou-se os direitos políticos dela. Eu acredito que a OAB e demais entidades de classes devem tomar as providências cabíveis para que se entre no Supremo para que isso seja corrigido, porque quem perde os direitos políticos por improbidade administrativa deve ficar suspenso por 8 anos, de forma a não poder exercer cargos públicos. O que nós podemos atribuir, né, a esse verdadeiro boom aí de casos de corrupção, principalmente aí do ente público, né, doutor? Eu atribuo muito isso, primeiro, à imprensa. A imprensa tem mantido um papel singular para a divulgação dos casos de corrupção, certo, em todas as esferas. Quando a imprensa fica sabendo e apura com um pouco de regularidade, ela consegue colocar no ar, e aí as pessoas, as pessoas que eu digo, os juízes e promotores vão, investigam, e se começa a ter uma divulgação, até através das redes sociais, muito grande. E aí a coisa pega, porque as pessoas começam a ter ideia do que estão sendo roubadas. Isso é fato. Se você é roubado, não existe outro caminho a não ser você procurar que a justiça vai, faça e põe essas pessoas na cadeia. Se manifeste, né, doutor? Agora, do ponto de vista, assim, técnico mesmo, né, eu queria perguntar para o senhor se nós, é certo, a gente pode afirmar que nós temos tido aí respostas efetivas da justiça, doutor, no combate à corrupção? Efetiva sim, mas eu acho que a gente tem um excesso de recursos no país, que possibilitam certas falhas. Até, por exemplo, pessoas que são réus confessos ficam anos soltos e nem sequer são presos. Aí se esperar o julgamento em última instância. E a consequência é aquele sentimento de impunidade. Exato. Aí a pessoa passa a não acreditar tanto na justiça. Eu sei que a justiça existe, acredito nela, mas eu acho que certas falhas podem ser corrigidas. Por exemplo, o Pimenta Neves é um caso conhecido de um réu que confessou perante o juízo de primeira instância e ficou 16 ou 10 anos preso, soltos antes de ser preso, efetivamente preso. Quer dizer, eu confesso perante uma autoridade judicial,
Mas eu não sou encarcerado logo. Mas por quê? Mas além do Pimenta Neves, né, um caso Existem conhecido aí outros da casos. imprensa paulista, né, doutor? Temos outros casos aí, por exemplo, do senador Luiz Estevão também, Sim. que também é uma outra, Bem lembrado. uma coisa bem deturpada, né, Muito que bem traz, lembrado. sem dúvida nenhuma, um prejuízo para a própria idoneidade da justiça, ou pelo menos para que as pessoas reconheçam que a justiça está fazendo o papel dela. Eu vejo assim, o caso do Sérgio Moro, que é um caso em evidência agora, que pegou um processo muito complicado. O processo, me parece, está sendo bem conduzido, mas depois das condenações haverão os recursos e as pessoas podem recorrer X vezes. Aí você vai ver o fulano que foi condenado lá, solto. Aí a pessoa fala, bom, mas está valendo a pena roubar nesse país. Eu acho que essa é a grande questão nesse país. Vale a pena roubar? Não, não vale. Eu acho que as pessoas têm que pensar que a coisa pública não é pública, ela tem dono. Somos nós. Apesar de ser público, mas nós somos os donos. E vereador e prefeito trabalham para nós. Hoje eu vejo muitos políticos se servem da população enquanto deveriam servir a população, ser servidores públicos. Tem muito servidor público bom. Vamos deixar bem claro isso. Tem que fazer esse registro. Mas tem muito servidor, principalmente na esfera política, que não merece estar lá. Infelizmente não cumpre ali com a obrigação que lhe foi imposta, né, doutor? Exato. É isso mesmo. Olha, meus amigos, um momento de importante participação aqui no nosso programa. Nós vamos saber a opinião de um colega a respeito do momento político que nós estamos vivendo. Veja aí. Vivemos um período de transformações. Recentemente assistimos ao impeachment de nossa presidente, o impeachment, certo? A cassação, ou melhor, certo, do presidente da Câmara. E eu acredito que esse processo não vai parar por aí. Eu sou otimista. Eu acredito que tudo isso possa ser uma grande lição, num novo capítulo na realidade política brasileira, certo? Inclusive um grande alerta, certo? Da necessidade de tudo passar por um processo de transformação, o resgate de valores, o resgate do coletivo, do interesse do coletivo. Só que eu também sei que algumas coisas, para efetivamente serem aprofundadas, deverão contar com um novo Congresso, certo? Alguns deputados devem, certo, ser afastados. Inclusive, tudo isso que ocorre na esfera federal, coincidentemente, tem o seu reflexo na nossa realidade local, tá? Ribeirão Preto também passa por um processo inusitado, certo? Pode ser que, sabe, no passado tenha acontecido desmandos e situações impróprias, até piores do que o que nós estamos assistindo hoje. Pode. Agora, o interessante é que nunca veio à tona, e dessa vez está vindo à tona, e nós estamos efetivamente conhecendo, certo, as caras e os currículos, e eu tenho dó, sinceramente, tá, dos familiares desses respectivos políticos. Porque, certo, de heróis estão presos, estão, sabe, de forma totalmente indigna, sendo alijados do processo político e da vida cotidiana de Ribeirão Preto. Ok, obrigado, doutor. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, voltamos já já. Aguarde, por favor. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito.
Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arca Depani Filho 137 3234 2720. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Ok, estamos de volta com o ADVJus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o meu colega, o doutor Lupércio Fales. Doutor, existe aí sim uma corrente de pessoas, ou pelo menos uma parcela de pessoas, que apesar de ter eleito a presidente deposta, consequentemente também o vice, que é o atual presidente, eles hoje têm uma certa rejeição, apesar de fazer um tempo tão exíguo que ele entrou lá na chefia do Executivo Nacional. E o pessoal fala até em diretas já. Como que o senhor vê esse manifesto, doutor? Eu entendo assim, não vou entrar no mérito da questão sobre o impeachment, que não é esse o caso. Já foi, né, doutor? A questão toda é seguir a esfera jurídica nossa, a Constituição. Manda que o vice assuma. Se o vice for impedido legalmente, assumirão outros. E assim toda a cadeia sucessória, o presidente da Câmara, do Supremo, etc. Pode pedir, mas se não tiver um processo de impeachment como houve da presidente, o atual presidente vai continuar no governo e não vai sair. Não há como tirar um governante que foi eleito. E ainda que não se queira admitir, ele foi eleito na chapa da Dilma. Então a gente precisa tomar muito cuidado, ao meu ver, na escolha dos vices. Isso já é um histórico nacional de maus vices, por assim dizer, ou bons vices. É isso, meu doutor. Agora, no plano federal, além da mudança lá do executivo, né, da chefe do executivo, nós tivemos também aí agora a cassação do ex-presidente lá, o famigerado deputado Cunha, né? O senhor acha que isso aí, com essas duas mudanças, pode trazer um novo alento, uma nova perspectiva para a nação, doutor? Não acho. Eu não vejo politicamente nenhuma solução nesses dois casos, tanto da Dilma quanto do Cunha. O que eu vejo é que desde o Fernando Henrique Cardoso, aí veio o Lula e agora os 2 anos da Dilma, mais do atual presidente, é necessário que se faça uma reforma política. Se não se fizer uma reforma política, nada vai mudar. A estrutura de governo nosso não nos representa. Seja ela nível municipal, estadual ou federal, nesses níveis não está nos representando. E é isso que está acontecendo hoje. Sem uma reforma política, você não vai a lugar algum nesse país. Vai continuar trocando as peças, mas mantendo a mesma engrenagem. Vai ser um carro antigo com peças novas. Continua um carro antigo, continua um carro velho. Doutor, eu não quero insistir não, né, mas pelo menos em nível de Câmara Federal, né, pelo menos ela deu uma resposta interessante no quesito votação à cassação Eduardo Cunha, porque foi expressivo, né? Ele estava com a expectativa, inclusive, de um abrandamento de pena, e ele teve 450 votos para cassação. Foi bastante. Apenas 10 contra. Eu acho também foi expressivo, mas foi um clamor popular. Sim. Não foi uma visão lá dos congressistas. O clamor popular pressionou para isso. Veio de fora para dentro. E é o que tem que acontecer, vou voltar na reforma política, vir de baixo para cima. Nós queremos uma reforma política porque ela é necessária. Sem ela, vai se continuar na mesma estrutura de poder que existe hoje. Infelizmente, né, doutor? Momento especial aqui no ADVJus, momento de falar da Marins Consultoria. Veja aí. A Marins Consultoria Tributária é especialista na gestão e recuperação de créditos. Os serviços são prestados no âmbito administrativo e visam um legítimo retorno de ativos ao empresário em um período satisfatório.
Não existe custo inicial para o estudo preliminar. Este não é um serviço de enfoque jurídico, e sim administrativo. A empresa atua com vários escritórios espalhados pelo Brasil e inclusive no exterior. Seja um parceiro da Marins Consultoria, especialmente você, advogado de empresas. Marins Consultoria 3902-4444. Acesse marinsconsultoria.com.br. Legal, mais um ligeiro intervalo aqui, você sabe, rapidinho, voltamos já já, aguarde. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Legal, voltamos com o ADVJus. Hoje nós estamos recebendo, para nossa satisfação e honra, o doutor Lupércio Faleiros. Ele é advogado, meu colega. Doutor, agora vamos trazer um pouquinho a brasa aqui para perto de nós. Nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa situação vivida hoje em Ribeirão Preto, né? Nós falamos aí, estamos nos referindo evidentemente daquele rol de vereadores que têm os mandados correndo, mas eles sequer podem entrar dentro da Câmara de Vereadores e estão concorrendo ao pleito. Que situação, hein, doutor? Me parece que são 12 vereadores que fazem parte do bloco governista e estão afastados por decisão judicial. Entretanto, esse afastamento da função não lhe caça o direito de ser eleito novamente. Cabe aí à população escolher sabiamente os seus representantes. Eu acho que a gente deve escolher representantes que realmente, ao menos, procurem fiscalizar de forma efetiva ao prefeito. Agora nós não temos prefeita concorrendo, mas ao futuro prefeito. Porque, ao meu ver, esse governo já acabou. Faltam poucos meses para janeiro e ele não se recupera mais dessa avalanche de denúncias que estão sendo apuradas pela Polícia Federal. Infelizmente. Ao meu ver, os partidos políticos nacionais não se preocupam com a sua imagem. Doutor, nós estamos, portanto, aí, principalmente em nível Ribeirão Preto, né? Nós estamos com uma possibilidade aberta de uma mudança, principalmente no quadro relativo lá à Câmara de Vereadores. Agora, sinceramente, doutor, o senhor acha que a população ela tem esse discernimento necessário para afastar esses nomes que estão aí Eu acho que seria interessante a população assistir o horário político e ver quais são as promessas dos vereadores. Porque se o vereador prometesse, pretenso candidato a vereador, prometer, por exemplo, algum tipo de gasto, ali não vai conseguir cumprir isso, já começa mal, ao meu ver. Porque o vereador não pode criar despesa para o município. Ele pode, como eu disse, uma das funções principais é fiscalizar. Se ele fiscalizar, já tem o meu respeito. Porque a fiscalização ela deve ser exercida de forma atuante, para que certas coisas não ocorram. Se houvesse uma fiscalização mais efetiva da atual Câmara, talvez esses desvios não tivessem sido... Poderia ter sido evitado. Poderia ter sido evitados. Eu não acompanho o trabalho da Câmara como deveria acompanhar, mas eu sei que não houve essa fiscalização. É verdade, como a maioria das pessoas também não acompanha. Inclusive, nós fomos ouvir a opinião de um colega especialista em direito eleitoral com relação à situação vivida pelos vereadores aqui citados. Veja.
falar com o doutor Luiz Eugênio Scarpino, meu colega advogado. Doutor, como fica a situação dos vereadores aqui de Ribeirão Preto que foram afastados? Existe alguma medida que pode reconduzi-los ainda antes das eleições que estão chegando? Sim, ao que parece, o afastamento desses vereadores se deu por conta de uma ordem de natureza processual penal. Então, eventualmente, se o juízo criminal entender que esse afastamento não mais se faz necessário, os vereadores podem ser reconduzidos automaticamente ainda nesse ano, inclusive antes mesmo do período eleitoral. Isso não há qualquer tipo de restrição nesse sentido. Então, eles estão aí também na disputa, né, pleiteando uma vaga na Câmara de Vereadores. Caso ocorra a eleição de algum, eles vão poder ser empossados, doutor? O que vigora atualmente é uma proibição desses vereadores de exercerem efetivamente atividades legislativas no âmbito dos prédios públicos, por entender, e aí nós temos conhecimento via imprensa e não necessariamente aos autos do processo, por entender que possivelmente estariam obstruindo a produção de provas ou dificultando o trabalho da apuração da justiça. Entretanto, esses vereadores que estão afastados, eles continuam disputando as eleições, não há qualquer tipo de restrição nesse sentido, e eles podem ser eleitos, e se eleitos forem, poderão ter algum impedimento de serem empossados, isso 1º de janeiro de 2017, por conta de que, se essa proibição ainda de ordem processual penal ainda persistir. Então, nós teríamos vereadores eleitos, mas que não poderiam ser empossados não no prédio público por conta dessa restrição. Algo bastante sui generis ou incomum. Acho que pelo menos em nível de Ribeirão é um acontecimento inédito. Inédito, diria que para nós aqui não é algo comum, nós ouvimos cidades e regiões que tem até vereadores presos, tal, mas o afastamento do exercício do cargo, isso é algo bastante incomum, principalmente no meio de um período eleitoral que se mostra bastante conturbado. Entretanto, a justiça ela tem a palavra, ela tem os elementos e longe de nós querer questionar isso por conta daquilo que pode ter levado à motivação disso ter acontecido apenas a partir deste momento. Mas, certamente, são fatos sérios, graves, merecem ser apurados e gostaríamos e esperamos que a justiça seja bastante célere para dar resolver de maneira definitiva essa situação para que nós não tenhamos esse estado de insegurança que estamos experimentando agora. Ok, obrigado, doutor. Voltando aqui com o doutor Lupercio Faleiros. Doutor, agora também tem um viés de muito interesse, de uma maneira geral, né, da população nossa, evidentemente, que é justamente a situação de corrupção na qual se envolveu a representante do Executivo Ribeirão Pretano. Doutor, o senhor acha que já não é de hoje que a gente ouve, né, notícias ou tem conhecimento de notícias de irregularidades perante o nosso executivo? O senhor acha que pode estar tendo, quem sabe, uma responsabilidade por omissão do Ministério Público, por até hoje a gente não ter visto nenhuma consequência, doutor? Eu vi que o GAECO atuou em Ribeirão Preto. Certo. Então não se pode falar de omissão, porque é um grupo que trabalha com o Ministério Público. Eu vi também que a Polícia Federal atuou em Ribeirão Preto e está atuando. Né, mas me parece que essa investigação que culminou nessas prisões atuais em Ribeirão Preto, elas vêm desde 2011, 2012, se não me falha a memória. Tudo se deu origem teve origem a uma prestação de contas não aprovada do município perante o Tribunal de Contas. E aí foi se levantar uma série de falhas e culminou na investigação que teve as prisões decretadas, e eu acho que talvez tenhamos até outras prisões. Você vê, o Ministério Público nesse instante também está atuando com louvor em Miguelópolis, que o prefeito de lá acaba de ser preso também por fraudes em licitações. Licitação é uma coisa muito, me parece, sugênis e passível de fraudes. Né? Fortalecer as instituições faz com que essas fraudes diminuam, no meu ponto de vista. Doutor, agora uma coisa que a população também
sempre, às vezes nos indaga, a gente como advogado, o pessoal nos encontra e quando vem à tona esse tipo de assunto fala. E a devolução daqueles desvios, aquele caminhão de dinheiro que foi não sei para onde, vai voltar para os cofres públicos? Isso aí me parece que seria o mais importante, né, doutor? Seria o mais importante, além de punir quem rouba. Sim, sem dúvida. Porque agora, como a nossa justiça permite vários recursos, talvez o dinheiro volte um dia. Mas cada caso é um caso, precisa ser analisado. Eu não digo que todos desviaram, porque eu não tenho não tive acesso ao processo no municipal, mas me parece, até onde eu sei e li sobre, o processo está extremamente bem municiado, com uma boa documentação, que comprova a atuação de cada ente que foi preso, cada pessoa que foi presa. Mas me parece um processo bem instruído, com bons documentos que comprovam um bom, por assim dizer, desvio de dinheiro. Temos apenas que torcer e aguardar, não é isso, doutor? Torcer, aguardar e procurar, no futuro, escolher melhor os seus representantes, porque nós estamos com essa dificuldade na escolha dos nossos representantes. Quero aqui voltar a afirmar o seguinte: se o seu representante realmente fiscalizar o município, já será uma ótima coisa para eles. É isso mesmo. Doutor Lupercio Faleiro, nós chegamos no finalzinho do nosso programa. Eu quero te agradecer imensamente ter estado aqui comigo hoje, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tá certo. É isso mesmo. Olha, meus amigos, vocês podem novamente ver esse programa com o Dr. Lupercio. Eu recomendo. É só você acessar o nosso site www.advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, youtube.com/advjusnet. Fico por aqui, prometo voltar em breve com o programa inédito. Um forte abraço, até lá. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158.